Abril 30, lendo a história de Deus, segundo Samuel 7. A promessa de Deus a Davi. Quando o rei Davi já morava no seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma simples tenda. Natã respondeu ao rei: Faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Por acaso você é a pessoa que construirá uma casa para eu morar? Nunca morei em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje. Mas tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todos os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: Por que vocês não construíram para mim uma casa de cedro? Agora, pois, digo ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para governar sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os inimigos do seu caminho. Eu o farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei ali, para que tenham o seu próprio lar e deixem de ser incomodados. Homens perversos não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também darei a você descanso de todos os seus inimigos. Saiba também que o Senhor estabelecerá uma casa para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, levantarei a sua descendência, um fruto do seu próprio corpo, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu darei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com varas de homens, com açoites aplicados por homens. Contudo, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado por revelação. A oração de Davi. Então, o rei Davi entrou e sentou-se na presença do Senhor e disse: Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com todas as pessoas, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor, por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade. Realizaste este feito grandioso e o tornaste conhecido ao teu servo. Por isso digo: Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo e assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e os seus deuses de diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua dinastia. Faz conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre,
com essas palavras: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Assim, a dinastia do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste ao teu servo quando disseste: Estabelecerei uma casa para você. Por isso, o teu servo achou coragem para fazer-te esta oração. Ó soberano Senhor, tu és Deus, as tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste esta boa promessa ao teu servo. Agora, pela tua bondade, abençoa a dinastia do teu servo, a fim de que ele continue para sempre na tua presença, pois tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e pela tua bênção, a dinastia do teu servo será bendita para sempre. 1 Crônicas 17. A promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava no seu palácio quando, certo dia, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece em uma simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Nunca morei em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito até hoje. Mas tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo o Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo: Por que vocês não construíram para mim uma casa de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para governar sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os inimigos do seu caminho. Eu o farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei ali, para que tenham o seu próprio lar e deixem de ser incomodados. Homens perversos não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei uma casa para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, levantarei a sua descendência, um dos seus próprios filhos, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá uma casa para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o porei sobre a minha casa e sobre o meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado por revelação. A oração de Davi. Então, o rei Davi entrou e sentou-se na presença do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? Como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo, e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Quem és como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor,
Que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua dinastia se confirme para sempre. Faz conforme prometeste, para que tudo se confirme e o teu nome seja engrandecido para sempre com essas palavras. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. Assim, a dinastia do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste ao teu servo que estabelecerás uma casa para ele. Por isso, o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste esta boa promessa ao teu servo. Agora, foi do teu agrado abençoar a dinastia do teu servo, a fim de que ela continue para sempre na tua presença. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e bendita ela será para sempre. Salmos 1, livro 1, Salmos 1 a 41. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmos 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as correntes deles, lancemos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus ri. O Senhor põe-se a caçoar deles. Na sua ira os repreende, e no seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho, eu hoje o gerei. Peça-me, e eu lhe darei as nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. Vocês as quebrará com vara de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Sirvam ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmos 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é íntegra, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia do amor leal do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo o que neles há. Ele ajunta as águas do mar como uma parede, nas profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo se estabeleceu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade, do lugar da sua habitação. Ele observa todos os habitantes da terra. Ele, que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã esperança da vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar.
Os olhos do Senhor voltam-se para aqueles que o temem, para aqueles que firmam a esperança no seu amor leal, a fim de livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Salmo 127. Cântico de peregrinação de Salomão. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmos 132. Cântico de peregrinação. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não concederei sono aos meus olhos, nem um cochilo às minhas pálpebras, enquanto não encontrar lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas não a encontramos nos campos de Jaar. Vamos até a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder, vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Porém, um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos guardarem a minha aliança e os testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la a sua morada. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois este é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Suprirei os seus pobres de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali aumentarei o poder de Davi e prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ela a sua coroa brilhará. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.